eu não estou dizendo que eu não faça isso. A gente perde esse linha perfeita. Então lançou o cachorro, vamos lá. Esse obstáculo se chama corrida. Ele tem o objetivo de chegar o cachorro em condições de se apresentar ao rebanho e dominá-lo na direção do condutor. Elas caíram um pouco para a direita, mas o cachorro já está buscando controlar. Agora elas vieram um pouco para a esquerda. Ele está tentando contornar para passar no meio das cancelas. Então tem que cuidar, porque o primeiro objetivo é passar no meio das cancelas. Há uma perda de pontos aí em razão das ovelhas terem passado por fora. Infelizmente o seu Fernando não conseguiu. Mas o juiz também pode tomar em consideração o modo como as ovelhas se comportaram. E o desconto ele é sempre proporcional à situação que as ovelhas desafiaram cachorros. Uma situação muito difícil, o desconto tem que ser menor. Se as ovelhas são fáceis e mesmo assim o cachorro comete faltas, o desconto tem que ser maior. É sempre uma proporção, é sempre um jogo de proporção e que desafia muita experiência do nosso juiz. Bons juízes avaliam bem e o resultado das provas indicam quem são os melhores. Vou abrir aqui um pouco para ver o trabalho. Agora o obstáculo é contornar o condutor para se dirigir àquele segundo par de cancelas, primeiro par de cancelas do drive. E agora a gente está numa situação que elas estão voltando. Isso é um erro que normalmente os juízes caneteiam, descontam, porque o fluxo, o trabalho é sempre para frente, nunca é para trás. Então há sempre uma ideia de nunca ficar voltando o lote, né? Ó, essa volta, normalmente os juízes tomam em consideração algum tipo de desconto. Embora esteja ganhando pequeno espaço em direção ao objetivo, está indo e voltando. Indo e voltando é retrabalho. E retrabalho gera desconto. Porque pode ser que tenha gente que faça isso sem esse problema. Então, agora o seu Fernando foi muito experiente. Se ele jogasse o cachorro para defender a esquerda, provavelmente elas iam correr muito à direita. Então ele esperou um pouco para ver o que as ovelhas iam fazer e ficou defendendo a direita para ver se encaixa elas na linha. E aí com elas na linha ele possa passar no meio das cancelas. Infelizmente a estratégia não deu certo porque elas correram para o fundo, para a esquerda. Mas agora ele tem uma chance de passar essas cancelas, vamos ver no detalhe. No detalhe, elas correram para a esquerda. Eita, isso acontece, eu não estou rindo do seu Fernando da situação, né? São animais e parecia que ia passar no meio e aí elas viram para a esquerda. É tudo muito rápido, dinâmico. Então, agora elas correram um pouco no fundo. Ele precisa trazer, eu acredito, uns metros aqui na nossa direção. Não vou mexer a câmera para achar essa. Eu só vou abrir um pouco aqui a filmagem, mas já está passando aqui, ó, a gente já pode ver. Agora elas parecem que estão se dirigindo para o obstáculo, talvez agora um pouquinho demais para a direita. Ele precisaria encaixá-las um pouco, mas tem que cuidar. Se mexer muito nessas ovelhas, elas não vão passar na cancela e podem fugir muito ali. Então ele preferiu passar a linha por fora. Um detalhe importante.
agora o último obstáculo é trazer. Não sei se passou bem a linha da cancela, ele vai tentar. Agora vai passar, mas infelizmente, indo e voltando, isso pode dar muito desconto. Olhar, recuperou o controle do lote. Isso é o mais importante. É você ter. Ô Diego, vai pegar o. Voltando aqui aos trabalhos, vamos tirar um pouco de zoom. As ovelhas precisam entrar no ciclo. E agora é aquilo que a gente conversou antes, uma parte. Precisamos que o rebanho esteja calmo. Vou abrir bastante a tela para vocês acompanharem o serviço que o seu Fernando vai fazer. O cachorro jeito. Já conseguiu fazer uma parte. Então agora ele reúne as ovelhas aqui. Elas se dirigem até a enserra e vamos agora para a fase da enserra. As ovelhas agora encaixadas no cachorro. Então você começa a ver um trabalho bem interessante. Eu vou focar no rebanho e não no cachorro. O cachorro está pressionando agora para elas entrarem. Vou deixar focando as reações do rebanho. Vamos acompanhar esse trabalho. Ó, uma, duas escaparam, isso gera sempre desconto. E passaram do lado da perna do competidor. Então, foi diferente do que o primeiro lote, né? Se vocês prestarem atenção, nada disso aqui é fácil. Absolutamente nada disso aqui é fácil. É só porque são conjuntos que conseguem fazer as coisas com qualidade aqui. Você consegue realizar essas tarefas todas aqui. Então é fantástico como um bom treinador e o seu Border Collie conseguem entregar uma eficiência de serviço. Agora ela
elas escaparam novamente. Novo desconto. Pontuação máxima aqui são 10. Mas o juiz pode ir descontando meio ponto por ovelha que sai. 1 ponto. 1 ponto seria bastante, né? Porque aí teríamos quase nada, mas essas saídas da linha aí podem ter gerado bastante desconto. A gente não sabe como esse juiz julga. Ele é estrangeiro, do país de Gales. Mas com certeza descontos acontecerão. O Fernando segue trabalhando para convencer elas a olharem para dentro dessa pequena enserra e ali se dirigirem com a ajuda do cachorro. Pode parecer fácil, não é fácil. Então a gente precisa ter paciência. O rebanho precisa se convencer do trabalho do cachorro. Mas acima de tudo, o trabalho precisa ser limpo, né? Você não pode ficar mordendo. Você precisa respeitar o espaço do rebanho. Então, não é de qualquer jeito que se faz isso, né? Muita paciência, técnica que está envolvida. Isso demonstra o quanto a atividade de pastoreio usando o Border Collie prestigia a calma, a menor estresse possível com os animais, eficiência no modo de movimentar eles, né? Você não... Olha só que coisa, gente. Passou do lado. Eu sofri isso agora numa prova lá no sul, em Bento Gonçalves. Tenho um pouquinho de noção do quanto a gente se sente frustrado, porque aquele lado ali não é do cachorro, aquele lado ali é da pessoa. Mas você teria que ser um goleiro quase, né? Se jogar na frente do rebanho. Não é tão simples assim. De mim elas passaram 2 vezes. Então, só quem está ali sabe o quão difícil a situação é. A filmagem não transmite, não captura toda a dificuldade que um conjunto está enfrentando. Olha como olha aquela marrom pro cachorro, se sentindo desafiada e desafiando. E o cachorro com calma, dizendo para ela, olhe para lá, né? Olhe para lá, não tenha intenção contra a minha posição. Não é tão simples. Às vezes a ovelha se sente incomodada com o cachorro. E o cachorro precisa ter muita paciência para não morder. Daí depois você tem que ficar curando essa ovelha, né? 1 semana curando a ovelha porque o cachorro abriu a boca dela, a bochecha dela. Então, esse cachorro mostrou muita paciência, muita capacidade de ter autocontrole. E assim vencer aquela dúvida da ovelha, aquele questionamento da ovelha sem morder. Eu sempre falo, e aqui vou dando sempre a minha opinião, talvez não seja, não é claro. Fazer devagar, fazer com calma com outros animais é muito mais difícil do que fazer correndo, fazer assustando e fazer mordendo. Então eu admiro demais esse trabalho de paciência. Você vai falar, mas eu vou ficar lá no campo fazendo isso? Não. Né? Mas aqui é uma situação de precisão, de prova. E você precisa ter essa sensibilidade. Você pode usar o Border Collie de inúmeras maneiras. Se você quer fazer de um jeito onde que a ovelha fique toda cansada quando anda 200 metros. Ou machucada, porque você quer que o cachorro resolva no dente. É uma opção tua. Mas você precisa pelo menos pensar e abrir a sua maneira de enxergar as coisas, observando que o cachorro consegue fazer tudo isso.